O mercado americano fará novos milionários nas próximas semanas e quem está dizendo isso não sou eu, na verdade é esse cara aqui. Bom, para quem não conhece, o Tom Lee é uma voz ativa no mercado financeiro americano. Ele é fundador de uma casa de análise muito famosa lá, ele é contribuidor da CNBC, entra diariamente para dar seus insights. E semana passada ele fez um vídeo muito interessante aí que chamou bastante a atenção dos americanos, onde ele diz que as próximas 2 semanas vão fazer inúmeros milionários e a gente vai entender aqui no próximo vídeo. Eu já peço desculpa aqui de antemão que eu não encontrei esse vídeo legendado em português, mas é um vídeo relativamente curto aqui, 30, 40 segundos, só para contextualizar a ideia dele e depois a gente debater como que a gente pode usar isso a nosso favor, beleza? I do think 2 other things that investors have to keep in mind, because many people just want to get out until April 2nd, is number one, I do think there's a very high probability that a tariff solution happens before the next 3 weeks happens. And it's simple to see because China, Europe, Canada, Mexico, since April 18th, all of those countries have outperformed the US. I don't think that markets are that blind to say if Canada and Mexico are about to have a recession, they should outperform the US. And I think the second thing people should keep in mind is that when you have a global crisis brewing, and we highlighted like the 1962 Cuban Missile Crisis, that was a 12-day crisis, but the markets bottomed 7 days into the crisis. 5 days before that crisis ended, the market was already recovered 2/3 of the losses. And that was only Nancy. Bom, então essa foi a fala dele aqui. O que ele quis dizer? Ele trouxe 2 pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto importante que ele trouxe para justificar o porquê que o mercado vai subir tanto nas próximas 2 semanas é o fato dessas questões das tarifas do Trump. O Trump já decidiu aí que as novas tarifas para outros países, México, Canadá, China, vão entrar em vigor dia 2 de abril. Ou seja, daqui 2 semanas. E para o Tom Lee, ele acredita muito que essas 2 semanas não foram à toa. É o tempo que os países vão sentar, conversar e encontrar um meio termo aí que não vai ficar ruim para todo mundo. O que acontece? O mercado detesta a incerteza, tá? E hoje a gente está no momento de total incerteza. A gente não sabe se o Trump vai levar essas tarifas adiante, se ele está trocando, se ele quer só falar, olha, se eu quisesse, olha o que eu poderia fazer, mas no fundo ele vai sentar porque os dois lados sabem que eles precisam chegar no acordo comercial, senão vai ser ruim para o planeta como um todo. Então, o Tom Lee, ele acredita que essas próximas 2 semanas os países vão conversar e vão chegar aí no meio termo em relação a essas tarifas, né? E isso vai destravar o mercado para continuar andando para cima, né? O segundo ponto que ele traz de reflexão aqui é que é difícil a gente esperar até o dia 2 e isso se concretizar de fato para depois comprar, porque provavelmente o mercado já vai ter andado, tá? O mercado em geral, ele se antecipa de movimentos. Ou seja, se existe uma chance de até dia 2 esse conflito comercial se resolver, provavelmente o mercado já vai ter recuperado boa parte aí das últimas 4 semanas aí. Ele deu até de exemplo a guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia na década de 60, onde foram 12 dias extremamente tensos de negociação, quando a Rússia queria instalar alguns mísseis em Cuba. E desses 12 dias, 7 foram de quedas intensas, e os últimos 5 dias antes da negociação, o mercado já tinha recuperado 2/3 da queda. Ou seja, essa é a hora da gente comprar, porque se deixar para a hora da virada, a hora que de fato tiver um acordo, provavelmente você já vai ter perdido o bonde, né? Essa é a mensagem dele. Bom, junto com a fala do Tom Lee, eu quero trazer esse gráfico bem importante aqui que corrobora com a fala dele, tá? Então, investidor, se você não conhece esse gráfico aqui, presta bastante atenção, porque ele é muito importante, ele é um gráfico extremamente famoso e muito importante para nós investidores de longo prazo, beleza? Bom, o que esse gráfico traz aqui pra gente, tá? Eles fizeram uma simulação aqui, se uma pessoa tivesse comprado o S&P 500 no começo de 2003 e tivesse vendido no final de 2022, ou seja, 20 anos segurando ele, tá? Isso aí dá mais de 5.000 dias de pregão, ou seja, tem bastante informação. Se ele tivesse comprado $10 mil no começo de 2003 e tivesse vendido no final de 2022, ele estaria com $64 mil, beleza? Agora, se porventura desses 20 anos ele tivesse perdido os 10 melhores dias da bolsa, o lucro dele teria caído mais que a metade, indo para $29 mil, galera. Olha que impressionante isso aqui. Se tivesse perdido os 20, ia para 17, 30 ia para 11 e assim vai, até se ele tivesse perdido 60 melhores dias desses 5 mil e pouco, ele teria perdido 93% do potencial lucro que ele poderia
poderia ter tido. Ou seja, isso aqui demonstra o risco de você ficar tentando encontrar fundo, de você não estar posicionado. Quando você sai do mercado, existe uma grande chance de você perder um super dia porque o mercado está em queda, tá bom? Olha essa outra informação aqui que legal. 7 dos principais 10 dias desses 5.000 aconteceram no bear market, ou seja, enquanto o mercado estava em queda, que é justamente o que está acontecendo agora. É super normal, depois de um dia horrível, de um dia péssimo, o dia seguinte ser um dos melhores dias aí históricos, né? Ou seja, estatisticamente não é uma boa decisão sair do mercado enquanto ele está em baixa. Muito pelo contrário, a chance de você entrar e pegar esses dias excelentes é muito grande. Bom, conclusão então. Para o Tom Lee tá na hora de comprar e não de vender as ações, visto que estatisticamente a chance de você pegar a subida toda é muito grande. Para ele a gente já está perto do fundo, já que nas próximas 2 semanas os Estados Unidos deve fazer um acordo comercial com os outros países e destravar esse mercado. Então, visto isso, eu vou trazer 2 ações aqui bacanas para a gente analisar de maneira rápida aqui, que podem ser boas oportunidades para você colocar na sua carteira, beleza? Bom, antes de comentar sobre as ações, bora só dar uma olhada aqui no S&P 500 para ver se a gente vê algum movimento interessante aqui. E a gente vê que do começo de 2023 até hoje, ele está num canal super saudável aqui de topos e fundos bem ascendentes, média de 200 passando embaixo, ou seja, muito saudável. E a gente vê que desde a queda da máxima até o fundo desse canal já foram 10% e ele repicou perfeitamente aqui no fundo de canal e já entregou 3,5%. Sexta-feira ele subiu forte. No momento que eu gravo o vídeo ele está subindo por cento, ou seja, pode ser sim que ele esteja destravando o movimento, alcance aqui as máximas históricas e quem saiba já busque novas máximas, que seria bem interessante aí para estar comprado. Lembrando que ele estava numa região aqui sobrevendida, tá? Ele pode sim parar aqui no meio e continuar a queda, mas existe uma grande chance sim, historicamente, dele continuar esse canal para cima e buscar as máximas, beleza? Bom, as 2 empresas que eu vou trazer então, a AMD e a Nvidia, tá? Fiz de propósito, eu trouxe 2 empresas que são concorrentes, mas que estão em patamar totalmente diferente, justamente para mostrar a diferença aí de régua entre uma e outra, tá? Então a primeira que eu vou trazer é a AMD. Cara, a AMD é uma boa empresa, tá? Ela teve anos aqui que andou lateralizada, mas a partir de 2000 ela destravou aqui, ela começou a entregar receitas muito boas, tá nas suas máximas históricas, ponto muito bacana para ela. Em relação ao seu lucro líquido, a gente vê que ela teve anos muito difíceis aqui, ela ficou 5, 6 anos no negativo, aí veio pro lucro, teve um lucro bom aqui, voltou um pouco, ou seja, tá bem irregular, né? A gente não tá vendo aquele lucro crescente que a gente gosta, né? Aqui ela tinha que ter destravado, né? Depois dos 3 ela tinha que ter entregado 4, 5 e por aí vai. Infelizmente ela voltou, então ela tá meio estagnada em relação ao seu lucro líquido, né? Patrimônio total bem saudável, crescendo, dívida líquida negativa também, super tranquilo. E o fluxo de caixa livre dela também, né? Ela teve anos negativos, mas já destravou também. E tá que nem o lucro líquido ali, meio lateralizado, mas de maneira ok até. Já em relação ao valuation, dando uma olhada aqui no PL dela, a gente vê que ela é negociada a múltiplos extremamente altos, né? Sempre foi. Olha que bizarro esses números aqui, 800, 200, 300. O que me parece é que o mercado esperava muito dela, no sentido, tipo, eles viram a Nvidia dando aquele salto enorme e falaram, opa, que a AMD vai junto. Então ela começou a ser negociada a múltiplos muito altos e a questão é que ela ainda não destravou, né? E os múltiplos continuam gigantescos. As margens delas não são muito boas, né? 2%, 4%, 6%. Eu acho que para um setor de tecnologia ela deveria entregar margens mais saudáveis. Em relação à previsão dela e a classificação dos analistas da TradingView, ela tem uma tendência de alta e ela tem uma previsão aqui de entregar bons resultados no futuro. Eu acredito que ela vai continuar com bons lucros, tá? Não sei se vai crescer tanto assim, mas eu acredito que ela tende a dar uma engrenada maior, justamente porque os lucros, a previsão é boa e ela costuma reportar números melhores do que a estimativa, tanto no anual quanto no trimestral, ou seja, a tendência é que ela melhore os números dela a médio e longo prazo. Bom, já em relação ao gráfico da AMD, a gente vê que ela está lateralizada já há um bom tempo aqui, desde 2021, ela está nos patamares aqui de meados de 2021, sobe, desce, ela esboçou aqui uma subida bem forte, né? Lembrando que ela é bem volátil, tá? Qualquer movimento dela aí é 100%, 50%, então aqui ela entregou 138% nessa pernada e desde então ela engrenou aqui uma tendência de baixa, sendo que ultimamente aqui desde outubro do ano passado ela engrenou aqui uma tendência de baixa muito bem feita aqui, exatamente o oposto do S&P 500. Ela vem aqui nesse canal de baixa com topos e fundos descendentes muito bem feitos. Ela chegou num ponto importante aqui, num ponto de interesse que tem várias topos e fundos bem definidos aqui, né? Talvez agora ela reverta, não sei. É muito difícil comprar uma ação dessa porque você justamente tem que acertar o fundo, né? Se você errar o fundo e ela vir para novas mínimas, você já vai deixar 20% e assim vai. Então o que eu gostaria de ver na AMD, né?
eu gostaria de ver ela romper esse canal de baixa muito bem desenhado aqui e começasse a fazer topos e fundos ascendentes, né? Então, primeiro ela precisa romper esse topinho aqui, fazer uma nova máxima para vir buscar aqui e buscar novas máximas. Aí daria para pensar em fazer uma compra nessa região aqui, buscar pelo menos esse topo aqui que eu desenhei de uns 30%, quem sabe a máxima de 58%. Isso depende um pouco do cenário macroeconômico dela, mas a princípio é isso. Eu gostaria muito de ver ela romper esse canal de baixa para aí sim pensar em fazer um trade mais para frente, né? Bom, a segunda empresa em questão então é a Nvidia, e apesar dela ser uma concorrente da AMD, a gente vai ver dois cenários bem diferentes aqui uma da outra, tá? Principalmente depois de 2020. Se a gente der uma olhada aqui nos números da Nvidia, a gente vê que até 2018, 2017, né, ela tinha números parecidos até com a da AMD, né? 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões. Foi depois da pandemia que a gente vê que a empresa desencadeou um lucro gigantesco aqui, 16 bilhões, aí foi para 26, 60 e já entregou 130 bilhões, ou seja, um crescimento absurdo aí nos últimos 3 anos que justifica ela ter se tornado uma das empresas principais do planeta, todo o hype em cima dela, né? O restante dos números também muito saudáveis aqui. E a gente vê, ó, essa já é a primeira diferença, ó, ela tinha números parecidos aqui de 2010 a 2016 com a AMD, mas diferente da AMD, ela era lucrativa, né? Ou seja, ela sempre foi mais bem gerida que a AMD como um todo, tá? Mas foi a partir de 2022 que ela começou a entregar lucros colossais aqui, entregando já quase 73 bilhões atualmente, ou seja, muito bom. Balanço patrimonial dela também muito saudável, crescendo bastante. Dívida líquida dela negativa em 32 bilhões e o fluxo de caixa dela também, obviamente, não seria diferente, está entregando números exorbitantes ultimamente, então não temos muito problemas em relação a número. Já em relação à previsão, a gente vê que ela tem uma classificação dos analistas de alta forte, né, justamente por conta dos números e do recuo que a gente vai ver agora, e a previsão de lucro dela para o futuro continua nessa toada gigantesca aqui de 129 bilhões em 2024 para 205, 250, ou seja, a tendência é que ela continue esse crescimento gigantesco nos próximos anos, o que é muito bacana para nós investidores pensando em médio e longo prazo. O que mais chama atenção aqui em relação à Nvidia é a valuation dela, tá? A gente tá aqui no anual e se a gente vê, obviamente ela sempre foi negociada a múltiplos muito altos, porque ela é uma empresa que entrega muito, mas recentemente ela tá no seu menor número de PL histórico, tá? Ela tá negociada a 39 vezes o preço-lucro e esse número é inferior a todos os últimos anos aqui até 2018. Se a gente for no trimestral, a gente vê que os últimos trimestres ela era negociada em 50, 50 e pouco, 100 e pouco e agora ela tá 39, ou seja, em relação à valuation tá no momento bem interessante. E já em relação ao gráfico aqui, tá? A gente tá no gráfico semanal sem as linhas por enquanto. E só para vocês terem uma ideia de escala, galera, a pandemia é isso aqui, tá? Ó, é esse movimentinho pequeno aqui, tá? E desde o fundo da pandemia até a máxima, ela já entregou 2.700%. Ela deu um outro recuo aqui na subida de juros dos Estados Unidos. E desde então, já subiu também mais de 1.000%, ou seja, um movimento bem interessante aí para quem estava posicionado. Bora pro diário e botar nossas linhas de estudo. E a gente vê que ela tá no momento meio lateralizado aqui a partir de maio de 2024, sendo que nesse exato momento ela tá no canalzinho de baixa aqui, principalmente depois da vitória do Trump, né? Começou essa questão de conflito entre Estados Unidos e China e as empresas de tecnologia deram uma segurada, né? Então ela entrou nesse canalzinho aqui de baixa e por enquanto ela tá no meio aqui, podendo vir buscar esse fundo aqui ou até o topo aqui, mas por enquanto ela tá numa tendência de baixa. Eu gostaria de ver ela nesse fundo aqui, esse aqui é um ponto de interesse bacana aqui, tem vários fundos e topos bem definidos, então eu gostaria de ver ele vir aqui, eu acho que seria uma compra interessante, tá? Principalmente se o RSI entrar na região de sobrevendido, pra gente tentar buscar o topo histórico. Eu acredito que quando o mercado destravar, ela vai andar bem, tá? Se porventura ela perder esse canal aqui, ela tem outros suportes também. Então, justamente pela qualidade da empresa, eu acho que quanto mais ela desvalorizar, melhor fica a oportunidade de fazer um bom negócio, tá? Gostaria de comprar aqui. Se porventura ela caísse mais, eu provavelmente compraria também aqui para buscar esse topo histórico. Beleza, galera? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like, comenta aí se você tem alguma dessas empresas ou qualquer outra empresa que vocês querem que comente, tá? Lembrando que tudo isso aqui não passa da minha opinião, né? No caso da minha e do Tom Lee, e não é uma sugestão de compra ou venda de qualquer ação. Beleza, galera? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!